Serran aconteceu entre 2014 e 2015, foi uma formação aí de quase um ano, né, em aromaterapia. Esse bottom que eu coloquei aí na apresentação é um bottom que a gente recebe na formatura, né, então me colocando aí como consultor da Serran, então isso realmente para mim é um orgulho muito grande, tá bom? Deixa eu passar aqui, vamos lá. Bom, eu sempre gosto de colocar a agenda no início para a gente saber aí o que vai ser discutido, né, durante essa... É 1 hora ou 1 hora e meia, Isabela? 1 hora e meia, professor. 1 hora e meia, né? Mas eu quero deixar bastante tempo também para o pessoal poder conversar, enfim, se quiser discutir alguma coisa, trazer alguma vivência, eu acho isso super positivo, tá? Então eu coloquei aí que a gente vai ter um bate-papo descontraído, porque assim, já são 8 e pouco da noite, eu não vou ficar falando de artigo científico para vocês, enfim, aquela aula, né, um pouco mais densa. Não, vamos falar de uma coisa, vamos falar assim de uma forma mais leve, mais descontraída. Então, dentro da agenda, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei, vou dar uma pincelada, né, sobre esse contexto histórico da aromaterapia, explicar o que é aromaterapia, o que são os óleos essenciais, como funciona, falar um pouco também da química dos óleos essenciais, o impacto que essa pandemia trouxe na saúde física e mental, né, durante essa pandemia que ainda não acabou. Muita gente acha que a pandemia já acabou, mas ela não acabou, tá? Os hospitais ainda continuam cheios de gente com Covid. Aromaterapia em tempos de Covid-19, formas de utilização, sobre o kit de emergência, que é uma coisa bem bacana de trazer para vocês, informações sobre aromaterapia, algumas recomendações sobre o uso de óleos essenciais, algumas contraindicações importantes. Vou falar um pouco da questão de qualidade, né? Quando você pensa em utilizar um produto de aromaterapia com fins terapêuticos, e aí a gente abre aí no final, então, um espaço para estar discutindo um pouquinho aí com todo mundo, tá joia? Então vamos começar falando um pouquinho de contexto histórico. É lógico que eu não vou entrar, não vou dar uma aula de história para vocês, porque aí seria muito longo, mas a aromaterapia, ela existe, assim, enquanto aromaterapia, ela existe faz muito pouco tempo. Eu vou passar logo adiante, vocês vão entender. Mas só para vocês terem ciência de que óleos essenciais sempre foram usados há milênios, né? Há muitos milhares de anos aí. Então, trouxe alguns exemplos, alguns contextos históricos aí que mostra a utilização dos óleos essenciais. Então, por exemplo, os egípcios, né? Eles usavam os óleos e os bálsamos perfumados, né, cascas, resinas, que eram preparados pelos sacerdotes, né? Então, o faraó, normalmente, ele tinha um perfume especial, que era o perfume para ele guerrear, por exemplo, outro para meditação, e um perfume mais envolvente para a questão do amor, da sedução, enfim. Então, tudo isso era preparado com o quê? Com óleo essencial, tá? E eles tinham também um grande conhecimento em quê? Em embalsamento, tanto que a gente vê as múmias, né, até hoje em dia nos museus, é, completamente íntegras, né? Às vezes parece que a pessoa acabou de morrer, enfim. Então, tudo isso graças ao que hoje a gente conhece como aromaterapia, naquela época eram os óleos essenciais, tá? Mirra e frankincense, por exemplo, né, foram colhidos o quê? Pelos reis magos, juntamente com ouro, para presentear quem? Jesus, né, logo após o seu nascimento. Então, a gente tem, existe até um curso que eu fiz, um curso específico, falando sobre os óleos sagrados da Bíblia, né? Então, se a gente passar por alguns livros da Bíblia, eles mencionam, sim, a utilização dos óleos essenciais em determinados momentos ali que aconteceram na época de Jesus. Então, a mirra e o frankincense, por exemplo, são óleos que eram muito utilizados na época, tá? Na Grécia Antiga, por exemplo, né, os soldados carregavam o quê? Um unguento, né, era um preparado à base de mirra, e a mirra é o quê? Ela é rica em componentes cicatrizantes e antissépticos, né? Então, como eles guerreavam muito naquela época, os soldados ficavam extremamente feridos, tudo. Então, eles usavam esse unguento de mirra justamente para tratar os ferimentos aí que eles sofriam durante os embates. E a gente tem aí super conhecido também no período da peste bubônica, né, no século XIV, a gente tem aí também, a literatura traz para a gente que as pessoas elas usavam muito frankincense também e o pine
que são 2 óleos bem conhecidos, justamente em fogueiras nas ruas e dentro de casa também, através, colocando esse óleo nas velas, né, preparando as velas com esse óleo essencial, incensos e também amuletos, né, contendo essas resinas aromáticas ao redor do pescoço, justamente com a intenção de afastar essa questão, essa doença, né, que foi muito trágica na época, que foi a peste bubônica. Então, assim, em termos de contexto histórico, a gente vê que a aromaterapia existe já faz muito tempo, antes de Cristo, depois de Cristo, e continua até os dias de hoje. E aí, partindo um pouquinho mais aqui para a nossa realidade agora, para os nossos séculos, né? Eu sou do século XX. A gente realmente conhece aquilo que é denominado como aromaterapia, né? Então, quando que ela acontece, em que momento da história a gente vai ouvir falar desse termo aromaterapia? Então, lá por volta de 1935, a gente tem um químico muito conhecido, né? Quem estuda aromaterapia vai estudar o René Maurice Gattefossé. Ele era químico e perfumista, e por volta de 1935, né, ocorreu um fato muito importante, que ele sofreu grandes queimaduras nas mãos quando eu trabalhava no laboratório dele de química. E o que que aconteceu? Numa reação instantânea a essa queimadura que ele sofreu, ele não sabia o que fazer naquele momento. Imagina a dor que ele sentiu tudo. E aí ele acabou instintivamente mergulhando as mãos dele numa tina, né, num tambor onde continha o quê? Óleo de lavanda. E aí, instintivamente, ele acabou descobrindo que a lavanda tinha propriedades, né, tinham resultados curativos, né, e que a lavanda cicatrizou, né, as queimaduras que ele sofreu nesse laboratório. Então, a partir disso, ele começou a desenvolver o que a gente conhece hoje como aromaterapia. Então, se a gente separar a palavra, né, aroma vem de aroma, odor, e terapia vem de terapia e cura. Então, é a cura através do aroma, através do odor dos óleos essenciais, tá? E aí ele foi desenvolvendo todo um trabalho. O René é francês, tá? Então, a aromaterapia, ela nasce especificamente na França, e ela vai ser muito difundida, muito pesquisada na França e na Inglaterra, depois na Itália, tá? Então, quando a gente vai estudar aromaterapia, não adianta, a gente vai ter que mergulhar na França, vai mergulhar na Inglaterra, onde eu fiz minha formação, por exemplo, pela Serran, e pela Itália também foi bastante difundida. E ele escreve aí o primeiro livro sobre aromaterapia já em 1937. Aqui eu trouxe para vocês só uma figura, na verdade, né, um slide mostrando aí grandes personalidades grandes pesquisadores, né, que fizeram a construção da aromaterapia a partir lá então da década de 30. Então a gente tem o René, né, que realmente colocou, que iniciou a aromaterapia, bem dizendo. A gente tem o Jean Vonnet, que também era um médico francês e é um médico que também desenvolveu um papel muito importante dentro do estudo da aromaterapia, porque inclusive ele utilizou os óleos essenciais para os soldados que ficavam feridos durante a guerra, né? Durante a guerra que teve. Então, ele também teve um papel muito importante no desenvolvimento da aromaterapia. A gente tem a Marguerite Moiré também, que era uma cosmetóloga muito importante na França, e ela já desenvolveu um papel um pouquinho diferente do Jean, né? O Jean foi mais para o lado clínico da aromaterapia, a Marguerite já foi mais para o lado holístico da aromaterapia. Então, os efeitos mais psicológicos, psicoaromaterápicos dos óleos essenciais. A gente tem o Daniel Penoel, também, que é um médico francês, que também tem um papel importantíssimo no papel da aromaterapia, né? Então, que desenvolveu grandes pesquisas, ele é um dos pais aí da aromaterapia, e também não podia deixar de colocar, então, o Robert Serran, né, que também é um grande estudioso lá na Inglaterra, então saindo um pouquinho da França e indo mais para a Inglaterra agora. A gente tem o Robert desde criança já tinha uma sensibilidade muito grande, né, para estudar a questão das plantas, então ele é herborista, ele foi desenvolvendo todo esse trabalho e hoje ele é uma das sumidades aí em aromaterapia no mundo, né? Então, a marca de Serran vem do sobrenome dele, tá?
Ele desenvolve um trabalho muito bonito mesmo, principalmente com relação à química dos óleos essenciais, né? Quem quiser conhecer de química de óleo essencial, tem que pesquisar Robert Serran, porque realmente ele tem trabalhos maravilhosos. Ele publicou um livro muito grande, é uma bíblia, a gente fala que é gigantesco, justamente fazendo esse estudo da química de cada óleo essencial. E também trouxe lá aquela capa daquele livro do Paolo Rovesti, que é um italiano também, muito conhecido, principalmente na área de perfumes, né? Então, que desenvolveu a aromaterapia mais voltada para perfumaria. Bom, eu trouxe para vocês também, que eu acho importante, algumas definições, porque assim, a gente conhece só aromaterapia, né? Normalmente a gente só ouve falar de aromaterapia, mas existem outras definições. Então, se a gente for pesquisar na literatura, a gente vai ver que existem algumas diferenças entre, por exemplo, aromatologia, aromaterapia, aromacologia, osmologia, psicoaromaterapia e agora, assim, agora não, eu falo recentemente porque não faz muito tempo, o que a gente conhece como terapia aromática integrada, tá? Então, só dando uma passada rápida sobre cada definição, né? A aromatologia é o estudo científico dos efeitos e propriedades dos óleos essenciais. Então, desde a ação psicológica, os aspectos clínicos, né, dos óleos essenciais, gastronômicos, estéticos e energéticos, ou seja, é o geral, tá? Normalmente, os médicos, por exemplo, na França, são aromatologistas, né? Porque eles estudam todo o conceito da aromaterapia. Então, como é que vai funcionar o óleo essencial no aspecto clínico, no aspecto psicológico, né? No aspecto energético, enfim, é um geral de tudo. A gente tem o termo aromaterapia, então, que é uma técnica que nasceu na França, né? Com o René, que eu acabei de passar para vocês, e envolve a utilização dos óleos essenciais. Com qual objetivo? Né, equilibrar a mente, o corpo e o espírito. E a aromaterapia, ela se dividiu, então, em duas vertentes, né? A aromaterapia inglesa, que tem aquele conceito mais de cuidados, por exemplo, mais voltado para massagem, enfim, nesse sentido. E a gente tem a aromaterapia francesa, que realmente tem um aspecto clínico muito forte, né? Então, lá, por exemplo, existem médicos com formação em aromaterapia, e esses médicos, por exemplo, prescrevem óleo essencial para que possa ser ingerido, tá? Isso na França. A gente tem a aromacologia, né, que segundo The Fragrance Foundation, ele vai definir a aromacologia cientificamente como a influência dos cheiros, né, sobre as emoções e sentimentos. Então, é um estudo de inter-relação entre a psicologia e a tecnologia das fragrâncias. Como é que isso vai funcionar, como é que isso vai atuar no psicológico, né, do ser humano que está utilizando aquele determinado óleo essencial. A gente tem osmologia também, que é o estudo dos odores, então da percepção olfativa, né? E qual que é a reação comportamental e emocional que vai evocar no ser humano que está sentindo aquele odor. Pode ser positivo, mas também pode ser negativo, tá? Tudo isso vai depender da memória que aquele paciente, que aquele cliente tem gravado, por exemplo, no sistema límbico dele, tá bom? A gente tem a psicoaromaterapia, que é o estudo da ação psicológica dos óleos essenciais. Existe é muito parecido psicoaromaterapia com aromacologia. A diferença é que a psicoaromaterapia, ela só faz o estudo da ação psicológica em óleos essenciais 100% puros, tá? Já a aromacologia, não. Ela faz o estudo dos óleos essenciais, mas ela também pode fazer estudo de aromas sintéticos, por exemplo, que não são 100% puros, tá bom? E a gente tem, então, por fim, a terapia aromática integrada, que é um novo termo empregado, então, pelo médico francês, né, o Daniel Penoel, né, para os praticantes de aromatologia. Então, o geral, né, você falar que você está estudando terapia aromática integrada, você está vendo um pouquinho de cada uma dessas definições que eu passei acima para vocês, tá bom? É o termo mais utilizado hoje em dia. Bom, e o que são os óleos essenciais, né? Os famosos óleos essenciais que a gente vê aí nos vidrinhos, né, que vendem em lojas especializadas.
Então, primeiro, são verdadeiros curadores que a natureza presenteou, que ela nos presenteou, né? A gente sabe disso. Existem algumas definições da farmacopeia francesa, e a última definição foi dada em 2006 pela AFNOR, que é a Associação Francesa de Normatização Técnica, né? Então, ela traz a definição de óleo essencial como um óleo essencial é um produto obtido a partir de um material vegetal, pode ser casca, pode ser raiz, pode ser folha, pode ser flor, né? Por exemplo, o óleo essencial de rosa, o de jasmim, o de neroli, por exemplo, seja por destilação a vapor d'água ou por meio de um procedimento mecânico, né, a partir do epicarpo de cítricos, quando eles fazem misturas com alguns ácidos para poder extrair determinados óleos essenciais, por exemplo, o jasmim, que é um óleo muito especial, ele tem todo um tratamento diferenciado. Seja por destilação seca e que é separada da fase aquosa por métodos físicos, né? Então, através da destilação, você vai ter o produto final, que é o óleo essencial, e vai ter uma água aromatizada, que eles chamam de hidrolato aromático, tá? Isso é separado durante esse processo. Então, hidrolato é uma água destilada, que ela ocorre por conta do vapor de água que é recondensado, né? E é separado do óleo essencial na saída lá do alambique após essa separação. Então, o hidrolato a gente consegue misturar na água, por exemplo. O óleo essencial a gente já não consegue, ele é mais denso. Tá bom? E aí, como que funciona, né? Eu vou trazer mais para frente também algumas explicações mais fisiológicas sobre o funcionamento dos óleos essenciais, mas resumidamente, se a gente for pensar no funcionamento. A gente tem um funcionamento na mente, então quando a gente inala o aroma do óleo essencial, ele vai estimular algumas partes do cérebro, né, que são relativos o quê? A memórias e emoções. E isso vai poder fazer o quê, né, em termos de mente, em termos de psicológico, de emocional? Ele vai poder estimular, ele vai poder acalmar ou vai poder equilibrar uma determinada emoção. Quando a gente usa ele na pele, ele vai atingir as camadas mais profundas da pele e aí vai liberar as propriedades terapêuticas, que pode ser, por exemplo, para fazer uma limpeza, uma hidratação, um condicionamento, né? Enfim, curar uma ferida, por exemplo. Enfim, ele tem vários tipos de tratamento. E no corpo, em geral, uma vez absorvido pela pele, né, eles vão atingir os tecidos o quê? Os tecidos mais profundos, com o objetivo justamente de acalmar, por exemplo, uma dor física, né, ou estimular, de repente eu preciso estimular um músculo, enfim, então ele tem essa propriedade, ou mesmo só causar um relaxamento, por exemplo, uma massagem. E aí, falando um pouco sobre o funcionamento, né? Porque quando a gente fala em óleo essencial, é super importante frisar que o óleo é um composto químico, tá? Então, existe um estudo muito grande sobre a questão da química dos óleos essenciais, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com relação à sua utilização, tá? Não é só o cheiro, existem moléculas, né? De hidrogênio, de carbono, enfim. Então, cada óleo essencial vai ter um componente químico diferente. Então, qual que é no efeito terapêutico, né? Cada óleo tem uma estrutura molecular. Existem óleos, por exemplo, que têm mais de 300 elementos químicos, para vocês terem uma ideia, né? E que podem interagir com o corpo humano de várias formas. Então, por exemplo, na pele, ele vai causar, por exemplo, proteção, desintoxicação, regeneração, por exemplo, celular, né? Ele pode atuar de forma analgésica, enfim. Nas vias respiratórias, ele vai atuar como um expectorante, um descongestionante ou mesmo um desinfetante, tá? E no olfato, ele vai atuar diretamente no sistema nervoso central, causando emoção, pode ser de estímulo, de relaxamento, enfim, cada óleo tem a sua propriedade. Vou falar para vocês de uma forma um pouco mais resumida, porque assim, o estudo da química dos óleos essenciais é um estudo muito grande, muito complexo, né? A gente tem aí no mercado mais de 150 tipos de óleos essenciais, mas assim, pensando em componente químico dos óleos essenciais, né, principalmente para quem está começando e vai começar a estudar agora aromaterapia, é importante conhecer esses principais componentes, porque a gente sempre vai entrar em contato com isso.
quando a gente for escolher um óleo essencial para um determinado tratamento, a gente precisa saber, por exemplo, se esse óleo ele tem um monoterpeno, né? Então, qual que é a função do monoterpeno? A função química é justamente reprogramar a informação que está corrompida ou indevidamente escrita, né? Aí eu trouxe o exemplo, por exemplo, de um óleo que é o grapefruit, por exemplo, que é aquela laranja vermelha, né? Ela tem 93% de monoterpenos. E os cítricos em geral, laranja doce, laranja amarga, limão, né? São todos óleos da família dos cítricos, eles têm muitos monoterpenos, né? São óleos utilizados realmente para fazer limpeza, são óleos que ajudam muito na questão emocional da depressão, por exemplo, e são óleos utilizados também na oncologia. A gente tem os sesquiterpenos, que transporta o oxigênio necessário para as células e apaga o que a gente chama de código ou informação corrompida, também muito utilizado na oncologia, tá? Então, ele tem a propriedade de atravessar a barreira hematoencefálica, e aí, como exemplo, eu trouxe, por exemplo, o óleo de cedro, por exemplo, ele tem 95% de sesquiterpeno. O sesc, ele é mais profundo, então ele vai atuar mais profundamente quando ele entra em contato com o nosso organismo, tá? O patchouli, por exemplo, tem 85% de sesquiterpeno, o sândalo, 83%, e a mirra. Então, por exemplo, são óleos que a gente utiliza muito para a questão de cicatrização, por exemplo, porque ele vai atuar de uma forma mais profunda no nosso organismo. A gente tem os álcoois terpênicos, né, que possuem ação antisséptica, antiviral e estimulante do sistema imunológico. Então, a gente tem o óleo de rosa, que é um dos óleos mais caros que tem dentro da aromaterapia. A gente tem o pau rosa, o sândalo, que também é um óleo muito caro, o gerânio, que é o óleo da mulher, e a gente tem também a citronela. Tem os ésteres, né, que tem um efeito fungicida, sedante e antiespasmódico. Então, por exemplo, a gente encontra ésteres no óleo de bergamota, na sálvia ou na própria lavanda. Lavanda super conhecida aí, difundida no mundo inteiro. A gente tem as cetonas, né, que são os descongestionantes, né, em caso de asma, bronquite, resfriado. Então, a gente acha isso muito o quê? No óleo de funcho, no óleo de gengibre, né, no óleo de eucalipto, por exemplo, a gente acha bastante. A gente tem os aldeídos terpênicos, que tem ação sedante, anti-infecciosa e antisséptica. Então, por exemplo, o óleo de melissa, o capim-limão e a citronela. Temos os fenóis, que tem ação bactericida, desinfetante e estimulante, né, faz limpeza de ferimentos e tratamentos de inflamações. Óleo essencial de cravo, que é super conhecido, o tomilho e o orégano. São óleos extremamente fortes que a gente tem que tomar muito cuidado com relação à sua utilização. Lá na frente eu vou comentar um pouquinho, principalmente sobre o óleo de orégano, tá bom? O óleo de cravo, por exemplo, as manicures, né? Quando faz um machucado lá na unha, que às vezes arranca um bifinho, ou a unha está inflamada, não sei se vocês já perceberam no aroma, mas elas estão usando um produto que dentro dele contém óleo essencial de cravo, tá? Então tem uma ação bactericida e desinfetante muito grande. A gente tem os óxidos, que são expectorantes e bactericidas, então o óleo de alecrim, o óleo de melaleuca, a gente conhece como melaleuca aqui no Brasil, mas é o famoso tea tree, né, que vem lá da Austrália. E os ácidos, que são antissépticos e diuréticos, né, contém vitaminas, fito-hormônios e os antibióticos. Então, por exemplo, o óleo de beijoim, né, e o óleo de melissa também contém bastante desse componente químico. Por que que eu falei de química dos óleos essenciais para vocês? Porque quando vocês se formarem em aromaterapia e vocês estiverem em contato com esse mundo dos óleos essenciais, toda vez que você for comprar um óleo essencial numa loja, esse óleo essencial ele foi extraído de uma planta, né, uma folha, uma casca, uma raiz, enfim, e esse óleo passa por todo um processo de qualidade. Como que a gente descobre quais os componentes químicos que tem dentro desse vidrinho, desse óleo essencial? É através do que a gente chama de cromatografia. Então, é um equipamento, aqui no Brasil nós temos, né, o equipamento que faz análise cromatográfica. Então, por exemplo, eu trouxe um exemplo para vocês de um cromatógrafo lá da Universidade Federal de Minas Gerais. A gente tem, por exemplo, na USP, tem na Unicamp, tem em alguns locais, não tem em todos, mas a gente tem aqui no Brasil.
Então, quando chega esse óleo essencial, normalmente o fabricante ou o revendedor desse óleo essencial vai pedir uma análise cromatográfica, justamente para saber quais componentes tem naquele óleo essencial. E aí, se vocês derem uma olhada, vocês vão ver que é um óleo essencial de lavanda, tá? Tem a nomenclatura botânica dele, então a gente tem que prestar bastante atenção na nomenclatura, porque não existe só um tipo de lavanda, existem vários tipos. Tem lavanda na França, tem lavanda até no Brasil, por exemplo, tá? Com nomenclaturas diferentes. A extração foi feita através de uma destilação. A parte da planta utilizada foi a flor da lavanda, e a origem, nesse caso, é uma lavanda que veio da Espanha. E aí, aqui do lado, a gente vê então que o cromatógrafo conseguiu apontar quais são os componentes químicos dessa lavanda, tá? Vai ser igual sempre? Não, porque vai depender do que a gente chama de quimiotipo. Então, em que solo foi produzida essa lavanda, quais os componentes químicos que tinham nesse solo, se essa lavanda recebeu mais sol, menos sol, por exemplo, uma lavanda na Inglaterra. É diferente de uma lavanda que nasce aqui no Brasil, por exemplo, lá quase não tem sol, tá? Então, vai mudar muito. Se vocês comprarem um óleo hoje, olhar a carta cromatográfica e comprar um óleo daqui 3, 4 meses, pode ser que tenha diferença, né, na composição química desse óleo essencial. Então, aqui vocês veem, né, ele tem beta-pineno, mirceno, enfim, limoneno, eucaliptol, né, aqui em porcentagens do lado. E, por exemplo, o que ele mais tem, né, de componente químico, ele tem o linalol, que é o componente mais presente no óleo de lavanda. Então, ele tem 36% de linalol, e tem 38,6% de acetato de linalina, que é da mesma família também, tá bom? Então, é importante, enquanto aromaterapeuta clínico, entender o que você precisa para atuar de forma terapêutica naquele problema que o cliente, o paciente vai trazer para você, e conhecer, saber quais os componentes químicos, ou pelo menos os principais, que cada óleo essencial tem. Okay? A carta cromatográfica, normalmente você pede para o fornecedor, enfim, para o revendedor, ele sempre tem cópias das cartas desses óleos essenciais que eles estão comercializando. Trouxe para vocês, então, só para conhecimento, né? A aromaterapia, então, foi reconhecido como uma prática integrativa e complementar aqui no Brasil em 2018, através da portaria número 702. Essa portaria, ela traz outras práticas também, mas eu me ative só a aromaterapia. E aí, no capítulo sobre aromaterapia, ele traz aí a definição, o uso terapêutico em diversas áreas, então na psicologia, cosmética, perfumaria, veterinária, agronomia, marketing e outros segmentos. E aí, no final, ele também coloca que, somados a todos os fatos apresentados, a aromaterapia, ela pode contribuir aí ao Sistema Único de Saúde, né, agregando benefícios ao paciente, ao ambiente hospitalar e colaborando com a economia de gastos da instituição pública por utilizar matéria-prima de custo relativamente baixo, né, principalmente quando analisada comparativamente a grandes vantagens que ela pode proporcionar. Então, a partir de 2018, ela entra no nosso rol aí das 29 práticas integrativas e complementares. E aí agora a gente entra um pouco então nessa questão dos impactos, né? Impacto na saúde física e mental durante a pandemia. Então a gente sabe que a pandemia começou em março, lá por volta de final de fevereiro, começo de março de 2020, e realmente essa pandemia aí ela impôs aí uma questão muito drástica aí, né, com relação a mudanças de rotina, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo todo. E aí eu separei em duas tabelas, né? Existem muitos estudos falando sobre o impacto. Se vocês entrarem nas bases de artigos científicos, colocar impacto da saúde mental na pandemia, vocês vão ver que tem estudo. Eu coloquei Unifesp, Universidade Federal de Minas Gerais, enfim, USP, a gente encontra bastante estudo falando sobre isso. Separei em duas tabelas para a gente entender o que é um impacto na saúde física e o que é um impacto na saúde mental. Então, por exemplo, a gente precisou realmente desses novos modelos de trabalho. Então, por exemplo, home office, né? O ensino à distância, porque senão todo mundo ia parar de estudar, todo mundo ia parar de fazer faculdade, pós, enfim. Então,
pessoal precisou ir para o mundo virtual, não teve jeito, né? A gente precisou aí lançar a mão dos aplicativos para tudo, para fazer pagamento de banco, para poder comprar comida no supermercado, para comprar comida pronta, para comprar remédio na farmácia, enfim. Então, tudo isso foi positivo no sentido de não disseminar ainda mais a doença, porque a gente sabe que realmente houve uma disseminação muito grande, a gente já tem quase 600 mil pessoas mortas aí por conta do Covid, né? Então, precisava ser tomada uma ação muito drástica durante essa pandemia. Mas a questão do home office, do EAD, dos aplicativos, o que que ele trouxe de impacto na saúde física, né? Da nossa população e da população do mundo em geral. O que a gente ouve muito falar, né? Eu trabalhei numa clínica há um tempo, trabalho na linha de frente até hoje no hospital, então a gente vê pacientes com muitas dores de cabeça, dores no pescoço, dores nas costas, justamente por conta de posicionamento. Às vezes está fazendo home office e não tem nem cadeira direito para sentar, senta num banquinho, o laptop fica mais alto, fica mais baixo e começa a desencadear em uma série de algias por todo o corpo, tá? Perda do sono, muito frequente, a gente teve, assim, muita gente perdendo sono, questão da obesidade, porque aí todo mundo parou de fazer exercício físico, parou de se alimentar um pouquinho melhor, por conta da ansiedade começou a comer mais, então a gente teve um boom de obesidade, né, tá tendo ainda, e agravamento das doenças de base, né, então hipertensão, diabetes, problemas renais, câncer, enfim. Então, tudo isso acabou impactando muito na questão da saúde física da população. E a gente precisou do isolamento social, né? Não dava mais para ir visitar a mãe, a avó, enfim, os amigos, sair com os amigos. Acabou, né? Simplesmente a gente era obrigado, a gente foi obrigado a ficar dentro de casa, né? Se monitorando ali o tempo todo, saindo só para ir no supermercado, para ir numa farmácia, enfim, para resolver coisas realmente que não dá para parar, né? A vida continua. E aí, assim, isso trouxe um impacto muito grande com relação à saúde mental, né? Então, primeiro, o medo de estar contaminado. Isso é uma coisa, assim, que para qualquer pessoa, qualquer estudo que você entra e lê, é uma das primeiras coisas que são apontadas, né, pela população, seja por um questionário, por uma entrevista, enfim, o medo de estar contaminado. Mesmo usando máscara, usando um álcool em gel, né, evitando estar ali em aglomeração, tudo, o medo era e ainda é muito grande, né? E isso desencadeou o quê? Ansiedade, né? Depressão, estresse, muito estresse, pânico, né? Nas pessoas, angústia, a questão do luto também, muita gente perdeu seus familiares, os seus entes queridos, né? Por conta da doença, e também tivemos um aumento muito grande com relação à tentativa de suicídio. Não só a tentativa, mas também os casos de suicídio, né? Foram grandes. Eu estava no hospital, a gente recebia muito paciente que tomava remédio, que se envenenava, né? Era tentativa de se jogar de uma ponte, de se dar um tiro, enfim. Então, o isolamento social trouxe realmente um impacto muito grande na questão da saúde mental. E aí vocês imaginam, né? Um não vive sem o outro. Se você está com impacto na saúde mental, isso vai acabar interferindo no físico e vice-versa. Se você tem impacto na saúde física, o seu emocional também não fica legal. Ou seja, um grande problema de saúde pública, não só no Brasil, mas no mundo todo. A gente teve muito impacto também com relação aos profissionais da saúde, principalmente quem estava na linha de frente, falo isso por experiência, né? Então, um impacto extremamente negativo, né? De que forma? Era um ciclo, assim, interminável. Então, estresse, irritabilidade, né? Pressão psicológica. Eu me lembro até hoje que teve épocas que a gente não sabia quem entubava primeiro, por exemplo, no hospital, quem você atendia primeiro, às vezes tinha 3, 4 códigos abertos no hospital, e então isso gera uma instabilidade, uma irritabilidade muito grande de toda a equipe multiprofissional, né? Sentimento de solidão e desesperança, porque a coisa não terminava, aquela coisa que saía um paciente, chegava a 5, por exemplo, né? Então, assim, um cansaço muito grande, cansaço mental e físico, maior quantidade de erros médicos, mas não só erros médicos, tá? É erros de toda a equipe,
porque realmente chega numa hora que você acaba se perdendo, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E tudo isso leva, claro, ao sofrimento mental e ao desenvolvimento de transtornos psicológicos, que é o que a gente conhece muito hoje em dia como o burnout, né? A gente tem muito profissional em burnout ainda hoje em dia, tem muito profissional que foi afastado, que foi para psiquiatria. Eu falo por experiência, eu vejo muitos colegas tomando remédio controlado, né? Então, realmente foi um impacto muito grande, não só na população, mas principalmente quem estava ali na linha de frente. Aqui trouxe um cenário estatístico, né, de pandemia. Então, as porcentagens, quando a gente olha, são assustadoras, né? Por exemplo, 76% na época, principalmente ano passado, né? Temiam essa questão de superlotação dos hospitais, né? De modo que, se eu passar mal, será que eu vou conseguir ser atendido? Acontecia muito, né? Principalmente para os pacientes que não eram COVID positivo, existia um problema muito grande de logística, enfim, de informação desse paciente conseguir acessar o sistema de saúde para ser atendido no momento em que ele não estivesse passando bem, por exemplo, né? 70% da população com medo do desemprego e da segurança de amigos e familiares, né? A gente vê uma porcentagem de 70% com medo de sofrer cortes de salário, perder direitos trabalhistas, enfim, segurança. Ali a gente vê 47% afirmam que tem dificuldade para relaxar, né? 23% da população não conseguia dormir bem. Então, realmente, o impacto aí a gente vê que foi muito grande. E aí a gente vê a mídia, né? A gente sempre a gente consegue fazer essa medição quando a gente vê, não só através dos estudos, não são muitos, mas eles acontecem, né? Principalmente dentro da área das práticas integrativas, a gente precisa ter mais estudos. Mas quando a mídia começa a noticiar, você fala, nossa, olha, tá chamando atenção, né? Então eu trouxe aqui alguns recortes para vocês de algumas revistas, enfim, G1, Estadão, né? Então olha lá, como a aromaterapia pode ajudar a acalmar em tempos de quarentena, né? Foi publicado ano passado. A Veja, busca para o bem-estar impulsionada pela pandemia, faz ascender aromaterapia. O outro recorte, busca por óleos essenciais para controlar a ansiedade, aumenta na pandemia. Então, a gente vê que teve uma procura, começou a ter uma procura grande, não só pela aromaterapia, mas por outras práticas integrativas também, né? Mas o objetivo da aula é a gente falar sobre aromaterapia. Lá do G1, mercado de bem-estar vê crescimento com pandemia. E ali no parágrafo abaixo, a gente vê aí a questão das empresas de prancha, de equilíbrio, que eles utilizaram muito na época, e aromaterapia também, né, como um resultado positivo, trazendo um resultado positivo para a pessoa que está sofrendo aí tanto com saúde mental quanto a saúde física. E aí, como é que a gente vê isso em termos de número, né? A Fiocruz, ela desenvolveu uma série de estudos durante a pandemia, e um dos estudos, que inclusive foi publicado esse ano, eles fizeram um mapa dos hábitos do brasileiro durante a pandemia. E aí eles quiseram saber quais foram as PICs mais utilizadas em 2020. Então, a gente tem aí, desde as plantas medicinais, né, com 28%, foi o que o pessoal mais utilizou. A questão da meditação, porque dá para você fazer em casa, você não precisa se expor, não precisa aglomerar, né? O reiki, um pouco mais difícil, mas dá para fazer o reiki à distância também. E aí a gente entra com a nossa aromaterapia e ganhando, inclusive, da medicina tradicional chinesa, que está lá em último, com 7,8%. Por quê? Porque não dá para fazer acupuntura à distância, né? E como a gente estava nesse isolamento social, com muito medo, enfim, a demanda diminuiu bastante, porque você precisa de contato com o paciente para fazer acupuntura, mas a aromaterapia não. A aromaterapia você consegue trabalhar essa questão do autocuidado, claro que desde que você seja orientado por um bom profissional, mas dá para fazer às vezes de forma online, né? Esse profissional vai te orientar, você vai comprar o seu produto terapêutico. Sorry, I didn't quite catch that. Desculpa. Você vai usar o seu produto terapêutico na sua casa sem ter que ter também muito contato com outras pessoas.
Então, a gente vê que o número foi bem expressivo, de 16%. Esse estudo foi feito através de um questionário com quase 13 mil brasileiros, e a gente vê lá no final aí que houve uma adesão da população, né, por essas terapias, principalmente na região centro-oeste, com 71%, seguido do sul, com 70%, depois sudeste, né, aqui é a nossa região de São Paulo, 63%, norte, 52% e nordeste, 45%. Então, é um estudo bem bacana, vale a pena ler aí para conhecer um pouco. E aí, como que a aromaterapia, né, vai funcionar aí como um tratamento complementar físico e emocional, então, nessa época de pandemia do Covid-19? Uma coisa que é super importante a gente ter em mente, a aromaterapia, ela é uma prática, todas as outras, tá? Mas vamos falar de aromaterapia. Ela trata o indivíduo na sua totalidade. Então, quando a gente fala em aromaterapia, a gente consegue tratar mente, corpo e espírito. Naquilo que a gente ouve até na faculdade, né, quando a gente está estudando também, do biopsicossocial, né, aqui a gente traz uma palavra um pouquinho mais completa, biopsicoespiritual, tá bom? Então, o óleo essencial, ele tem esse poder, né, enquanto componente químico, de atuar na mente, no corpo e no espírito desse ser humano. Então, ele tem um fator terapêutico, né? Ele vai atuar tanto na saúde física quanto na emocional desse paciente, desse cliente. No físico, ele abrange a questão da pele e o corpo, então músculo, sistema circulatório, sistema imunológico, sistema respiratório e o sistema linfático, por exemplo. No emocional, ele abrange, né, as condições psicológicas, como, por exemplo, eu já passei anteriormente, estresse, ansiedade, o nervosismo, né, a letargia, as pessoas ficaram muito lentas, muito paradas, confusão, insônia, né, as pessoas não estavam conseguindo mais dormir, quase 30% dos brasileiros reclamaram disso. Tristeza, falta de confiança e alterações de humor, né? Que a gente vê que teve muita gente com alteração de humor durante toda essa pandemia. E tem a questão da fragrância, né, do óleo essencial, que compreende justamente essa questão da perfumaria, do cheiro, do odor, né? Então, o óleo essencial, ele realmente tem esse fator terapêutico, e esse fator, ele vai proporcionar ao usuário o quê? Um relaxamento, uma sensação de alegria, de euforia, de ânimo, ou um estímulo quando ele está muito letárgico, né? Questão de tranquilidade, tá? Então, ele consegue tratar o todo. Isso que é importante. Aí eu trouxe para vocês aqui um exemplo para a gente poder entender de forma fisiológica, né? Como que a aromaterapia funciona, né? Porque às vezes parece que é tão mágico, né? Eu cheiro o óleo essencial e aí eu fico mais relaxado. Mas por quê? Por que que isso acontece? Então, quando a gente inala um óleo essencial, lembra, ele tem componentes químicos, ele tem moléculas. Às vezes são moléculas mais leves e às vezes são moléculas mais pesadas. E aí essa molécula ela entra e ela é levada aonde? Para o epitélio olfativo, né? Através do nosso nariz. Essa molécula é captada e é direcionada para onde? Para o nosso sistema límbico, né? Que vai promover o quê? Relaxamento, sedação, estímulo, enfim. E aí trouxe um exemplo para vocês entenderem. Então, por exemplo, em termos de efeito ansiolítico, o linalol, lembra? Lavanda, né? Como que ela vai atuar? Né, no nosso sistema, no nosso organismo, quando a gente inala, por exemplo, o óleo essencial de lavanda. Ela pode atuar de três formas ou combinada também. Então, por exemplo, via inibição dos canais de cálcio, voltagem independentes. Né? Isso vai atuar diretamente aonde? Por exemplo, em músculos, né, ou neurônios com permeabilidade para íons de cálcio positivo. Então, o que vai gerar? Relaxamento, o óleo de lavanda. Né? Ou ele pode atuar também na redução da atividade de um receptor que é conhecido como 5-HT1A. Esse receptor ele é responsável pelo quê? Ele regula os níveis de dopamina e serotonina, né, que vão afetar onde? Atividade neural. Então, por exemplo, humor, comportamento, tá? Ele pode atuar aí. Ele pode atuar também no aumento do tônus parasimpático. E aí, o que, que vai acontecer quando eu aumento o tônus parasimpático? Ele vai melhorar a perfusão cerebral, né, da pessoa que está inalando esse óleo. E aí, ele vai aumentar o quê? A liberação de GABA,
que é o neurotransmissor do relaxamento. Então, só para vocês entenderem que a molécula do óleo essencial, ela vai atuar no nosso componente celular mesmo, tá? Uma vez inalada, ou através de uma massagem. Eu coloquei inalado porque é o que a gente mais vê sendo utilizado pelas pessoas, né? Através de um difusor. Lá na frente eu vou colocar as formas de utilização. Então, a gente consegue ver que ele atua de forma celular, sim, tá? Bom, e aí trazendo então um cenário para vocês de óleos essenciais utilizados na pandemia, a gente tem um consórcio acadêmico brasileiro de saúde integrativa. É um documento bastante extenso, ele tem por volta de umas 90 páginas, e ele traz justamente esse estudo dos óleos essenciais. Ele foi publicado em 2020. Então, trouxe para vocês terem mais ou menos a ideia daquilo que eles propõem de óleos essenciais, por exemplo, para a saúde mental. Então, a gente tem aqui o óleo essencial, tem o nome popular e o componente dele, e a parte utilizada de cada óleo essencial. E aí, qual que é o efeito dele na saúde mental? Ele é um ansiolítico, ele é um antidepressivo, ele é um sedativo, ele é um hipnótico. Então, a gente vê a lavanda em primeiro lugar, ela é tudo, ela serve para tudo. Por exemplo, a gente tem os cítricos, lembra que eu falei dos cítricos que atuam na parte emocional? A gente tem o limão Tahiti, tem a laranja doce, o gerânio, a laranja amarga, a bergamota, né? Nós temos o capim-limão, que é um poderoso ansiolítico, por exemplo, um sedativo, e temos a erva cidreira também como ansiolítico e sedativo. De que forma que ele vai atuar na saúde mental? Ele vai proporcionar, então, equilíbrio das emoções, né, a questão de tranquilidade, clareza mental, vai reduzir o estresse, né, a ansiedade, e com isso a gente espera que eleve, né, o padrão vibracional do ambiente, né, beneficiando não só a pessoa que está passando por aquele problema de saúde mental, mas todos que estão ao seu redor, os seus familiares, os seus amigos, enfim, né? Na saúde mental, a gente vê também uma produção de uma atmosfera de acolhimento, uma vez que a gente utiliza os óleos essenciais, também para os profissionais de saúde, não só para os pacientes. Então, sendo utilizada de que forma? Nos domicílios, né, para quem está em isolamento social, nos postos de trabalho, nas enfermarias e UTI, existe alguns estudos falando sobre, mas não são todos os hospitais que adotam isso, tá? E eu trabalhei, por exemplo, no Prevent Senior, e lá, sim, os ambientes são aromatizados, então você sente uma sensação de relaxamento muito grande. Grandes hospitais já estão utilizando aromaterapia nas enfermarias e na UTI. E a gente tem um efeito, então, psíquico, né, da aromaterapia, que é justamente o que eu expliquei para vocês. É a ligação direta, então, dos receptores olfatórios ao nosso sistema nervoso central, ao nosso sistema límbico. Tá? Então, dessa forma, ele vai atuar de uma forma muito positiva na questão da saúde mental. Temos os óleos essenciais para o sistema respiratório, então, novamente, nomenclatura, a parte utilizada e para qual objetivo? Então, o óleo essencial ele pode ser utilizado como um broncodilatador expectorante, como um anti-inflamatório ou para uma gripe e um resfriado, tá? Então, a gente tem aí os principais, o eucalipto, a lavanda, novamente, gente, lavanda serve para tudo, tá? Menta, o óleo de menta, o óleo de hortelã, o óleo de tomilho, gengibre. A lista é grande, eu trouxe só os principais, tá? O tea tree é muito, muito utilizado também, o orégano e o gerânio, novamente, aí, também atuando na parte do sistema respiratório. Como é que ele vai atuar no sistema respiratório? Então, uma vez que a gente inala, né, esse óleo essencial, ele vai, por exemplo, melhorar as trocas gasosas, né, vai promover uma asepsia respiratória, então se eu estou com secreção, eu consigo expectorar melhor dessa secreção, vai relaxar a musculatura brônquica e vai aliviar também a questão de tosse e expectoração, né? Eu até coloquei para vocês aí na literatura, tem um estudo com eucaliptol, né, que é uma das propriedades químicas do óleo essencial de eucalipto, e ela está relacionada aí ao agonismo da proteína TRPN8, que produz reações neurosensoriais de refrescância e analgesia nos processos inflamatórios.
a gente vê, por exemplo, o Vic Vaporub, que o pessoal usa bastante, né? E a gente tem, e também a via inalatória é uma via preferencial, é o que eu falei para vocês. É o que a gente mais vê são as pessoas inalando o óleo essencial, né? Já que ele percorre o trato respiratório com um efeito tópico imediato e ele é rapidamente absorvido na corrente sanguínea. Então, toda vez que a gente tiver um problema respiratório, o mais indicado é a gente fazer via inalação, via inalatório. E aí a gente tem os óleos essenciais também para o sistema imunológico, né? Atuando como o quê? Antitérmico, analgésico, né? Então, não só na questão de gripe e tudo, mas, por exemplo, o próprio Covid, enfim, não existe estudo falando sobre a eficácia do óleo essencial contra o Covid, tá? Se bem que já estão começando a pesquisar. Se vocês olharem ali na questão da coluna do antiviral, né, alguns dos vírus tratados, além da herpes, por exemplo, vocês vão ver que o eucalipto lá está sendo testado na questão do vírus influenza, na cachumba e no Covid-19, né? O louro está sendo pesquisado no SARS-CoV também, o coronavírus, né? A menta no parainfluenza, a canela, o tomilho, o gerânio no influenza, enfim. Então, a gente tem aí estudos sendo feitos, né, comprovando a utilização desses óleos para esses tipos de vírus. E aí são todos esses que eu passei para vocês agora. No sistema imunológico, então, ele vai se relacionar com o aumento das células imunológicas, né? Ele tem a sua atividade antisséptica frente a esses agentes etiológicos, a esses vírus, né? E ele vai agir na membrana celular fosfolipídica, né? Danificando, por exemplo, esse vírus que está dentro do corpo da pessoa, causando um desequilíbrio iônico no interior da célula, e essa célula provavelmente ela vai entrar em apoptose, ela vai morrer, tá bom? Um estudo feito pelo Garoso em 2011 fala sobre o óleo essencial de titrim, que inibe a replicação do vírus da gripe do H1N1, tá? O eugenol, que está presente no titrim, e também outros óleos, como por exemplo canela, cravo, que são óleos bem fortes, possui aí esse grande potencial de ligação com essas proteínas responsáveis pela penetração e multiplicação do vírus, tá? E o eucalipto também. E aí, falando das formas de utilização, né? Então, como que a gente vai utilizar esses óleos essenciais? Então, pode ser por vaporizadores, por exemplo, né? Através da difusão, então, velas, aparelhos elétricos, pastilhas cerâmicas, os pulverizadores. Então, tudo isso a gente utiliza como vaporizador. A gente pode utilizar através de inalação, que vai favorecer principalmente a questão respiratória. A gente pode utilizar através de sauna, né, para eliminação de toxinas da pele e também para o sistema respiratório. Sauna facial, né, que é aquele vapor que a gente recebe só no rosto. Tratamentos de beleza, então, através dos tônicos, dos hidratantes, a nossa velha e boa massagem, né, que são práticas terapêuticas, então sempre utilizando com óleo carreador, tá? O óleo essencial, ele é muito forte. Então, na maioria dos casos, a gente precisa diluir isso no óleo vegetal, tá bom? Ou num creme base também. Vai estimular a circulação, vai trazer benefícios físicos e psíquicos. A gente tem o banho de imersão, que vai favorecer relaxamento, fortalecimento da pele, circulação em vias respiratórias. A gente tem o famoso banho de ofurô. Tem os escalda-pés e escalda-mãos, que é para fazer tratamento de fungos, frieiras, dores e também na questão do cansaço, né? Escalda-pé ajuda muito. Os hidratantes corporais, cuidados com cabelos, a gente pode utilizar óleo essencial no cabelo também. A gente tem as compressas que podem ser quentes, por exemplo, no caso de cólicas menstruais, espasmos musculares, torcicolos e dores em geral. Compressa morna, quando a gente tem algum tipo de irritação, micose, algum eczema. E as compressas frias, né, para inflamações, para baixar a febre, inchaço, aliviar dor de cabeça, pequenos cortes, feridas, né, cicatrizes e também para períodos pós-cirúrgico. Tem a fricção, que a gente utiliza muito para alívio de dores, e tem a pulverização também, que a gente pode usar os óleos essenciais, principalmente para cuidado com os animais e também desinfecção de ambientes, como desinfetantes mesmo.
trouxe para vocês aqui o que eu chamo, que na verdade o que eu aprendi durante minha formação, né? As pessoas falam, nossa, Michel, mas que óleo essencial que eu posso ter em casa, né, para poder me ajudar. Então, a gente chama de kit básico, né? Não precisa ter todos os óleos essenciais, até porque óleo essencial é caro ainda, eles vêm de fora, tem tributação de imposto, então quando eles chegam aqui, eles já chegam muito caros, né? Então, o que, que a gente fala que é o ideal ter ali a nossa farmácia de óleos essenciais? Uma lavanda, porque é um calmante, é um sedativo, é um cicatrizante, é um imunoestimulante, né? A gente fala que a lavanda ela é anfotérica, então ela tem esse poder de quando você está muito estimulado te trazer para o equilíbrio, e quando você está muito lá embaixo, ela te traz para o equilíbrio também, tá? O alecrim, que é um analgésico, um bactericida, um antiviral, um anti-inflamatório. A menta, também analgésica, anti-inflamatória, antiespasmódica, expectorante, então a gente pode utilizar. O eucalipto, para questão respiratória. Uma laranja, que é um cítrico, né? Então, para questão anticoagulante, digestivo também ajuda bastante, né? Inibe o acúmulo de fluidos, é um refinador do sangue, então muito importante. O famoso titrim, né? Que é a melaleuca, tem um poder analgésico muito grande, bactericida, né? Fungicida, um excelente fungicida, anti-inflamatório, imunoestimulante também, enfim. E o gerânio, o óleo de gerânio, né, que é um equilibrador hormonal. A gente fala que o gerânio é o óleo da mulher, né? Então ele é um relaxante, ele é virótico também, é um regenerador celular, né? Neutralizador do estresse feminino, bastante. A gente usa muito óleo de gerânio para o público feminino e um descongestionante linfático. Então, por exemplo, a gente usa o óleo de gerânio, por exemplo, numa drenagem linfática. Isabel, se tiver com um tempo muito curto, você vai me avisando, tá? Tudo certo, professor, pode continuar. Beleza. Trouxe algumas recomendações importantes. Até coloquei aqui recomendações importantes by aromaterapeuta Michel Perrotti. Claro, não fui eu que escrevi isso, mas assim, eu sempre gosto de trazer, porque é importante para quem quer seguir a área da aromaterapia, a gente precisa ter ciência dessas informações. Então vamos lá. Primeiro, pessoal, utilizar os óleos essenciais com cautela, sempre. Na aromaterapia, a gente aprende desde a primeira aula, menos é mais, tá? Aromaterapia é gota, são gotas, não é 1 litro de óleo essencial que você vai usar, são gotinhas. É um concentrado muito forte que a natureza oferece pra gente, então a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Nunca ingerir óleos essenciais. Eu coloquei em negrito porque realmente a gente tem encontrado muito problema, tá? Somente médicos especialistas estão habilitados a fazer prescrições orais, assim como acompanhamento desse tratamento. Gente, só ingere óleo essencial pessoal da França, tá? Tem acontecido no Brasil? Tem, infelizmente. Existe um revendedor de óleos essenciais, mas eu não vou citar o nome porque não, acho que não faz parte da nossa aula, que está colocando consultores no mercado e dizendo que o óleo essencial pode ser ingerido. Não pode, não façam isso, tá? Óleo essencial, se utilizado de forma incorreta, ele pode até matar, ok? Os grávidas, não utilizar antes do 3º mês de gestação, né? Após este período, aí sim, alguns óleos essenciais podem ser usados com segurança, por exemplo, lavanda, camomila, né, o próprio gerânio que eu comentei, que é o óleo da mulher, desde que o tratamento seja acompanhado por um profissional competente, de boa formação, tá? E outra, informem sempre o médico que estiver acompanhando a gestante. E eu, quando recebo gestante que quer fazer massagem com óleos essenciais, eu só recebo depois que ela tiver uma carta do médico autorizando ela fazer, por exemplo, sessões de drenagem linfática com utilização de óleos essenciais, tá? Então, sempre informem um médico. Lembra, a aromaterapia é uma prática integrativa e complementar, portanto, a gente deve sim conversar com os demais profissionais, ok?
Se o paciente estiver fazendo tratamento contínuo, convencional, informar o médico responsável, sempre, não só da aromaterapia, de outras técnicas também. Lembrem-se, a aromaterapia é uma prática integrativa e complementar, portanto, não é exclusiva e nem excludente, ela é complementar e ela deve ser informada. Então, se a gente tem um paciente oncológico que está fazendo químio, rádio, né, ou qualquer outro tipo de tratamento, informem o médico, tá? Para ele ter ciência de que o paciente está fazendo uso de uma prática integrativa. Jamais induzir o paciente ou cliente a parar qualquer tipo de tratamento convencional e seguir somente com tratamento aromaterápico. Jamais façam isso, tá? Ah, eu tomo 20 remédios. Você vai continuar tomando os 20 remédios mais aromaterapia, tá? Jamais façam isso, ok? Os resultados são terríveis. Utilize produtos de qualidade. Pesquisem a procedência. Óleo essencial não é essência. Quando eu falo essência, é essa essência que o pessoal compra na Tabatinguera, por exemplo, lá no centro da cidade, para fazer presentinho, para colocar no desinfetante, para dar cheiro. Isso é essência, tá? Essência, eu coloquei aqui, só atua no sistema sensorial. Ah, tem um cheirinho bom, só que ele não possui efeito terapêutico nenhum. É algo sintético que foi feito em laboratório, tá bom? Então, quando quiserem fazer tratamento aromaterápico, tem que ser com óleo essencial 100% puro, ok? E aí coloquei para vocês também, que o pessoal sempre pergunta, eu posso utilizar óleo essencial puro, né, aplicar diretamente sobre a pele? O óleo de lavanda e o tea tree, a literatura traz para gente que sim, pode ser aplicado diretamente sobre a pele, mas é sempre importante realizar um teste antes. Então, pegar uma área pequenininha, pingar uma gotinha ali e esperar para ver se vai ter alguma reação alérgica. Não tem reação, ok, posso utilizar, tá? Os demais óleos essenciais, a gente sempre deve diluir em óleos carreadores para evitar, então, essa questão das reações alérgicas, e não só reações alérgicas. Então, trouxe algumas contraindicações, só para vocês entenderem a preocupação que a gente tem que ter quando a gente utiliza um óleo essencial em tratamento para o paciente. Então, por exemplo, lembra, a gente vai ouvir aqui muito essa questão dos componentes químicos dos óleos essenciais. Então, por exemplo, óleos à base de fenóis, né? Por exemplo, o óleo de cravo, o óleo de tomilho e o orégano, que é um dos óleos mais fortes, um dos óleos que mais tem essa propriedade de fenol, tá? Que é o carvacrol. Então, se for utilizado em altas doses, ele é extremamente hepatotóxico. Olha só o problemático que você pode trazer para o seu cliente, se você não tiver conhecimento da química desse óleo essencial. Óleos essenciais ricos em cetonas, por exemplo, apresentam uma toxicidade para tecidos imaturos ou fragilizados. Portanto, não deve ser utilizado, por exemplo, é contraindicado para gestante, por exemplo, lactentes e os idosos, né? Porque normalmente eles apresentam esses tecidos ainda imaturos, no caso de uma criança, por exemplo, né? Ou de um idoso. Por que que não pode? Por que que é contraindicado? Né? Porque eles têm efeitos neurotóxicos e abortivos. Então tem que tomar muito cuidado, tá bom? Por exemplo, o óleo essencial de funcho, o óleo essencial de gengibre. Ah, mas dá para usar o gengibre de vez em quando? Dependendo do caso, eu posso pensar e colocar uma gota ali na minha sinergia, entendeu? Mas existem outros óleos que eu posso usar em substituição. Pacientes com doença renal crônica, né? Sempre vigiar o uso, por exemplo, de óleos essenciais como o zimbro e o sândalo. Por quê? Porque são óleos estimulantes de nefrônios, que justamente fazem o quê? O que eles produzem? Eles formam urina. Se o paciente é doente renal crônico, eu vou estimular os nefrônios e aí? Ele vai passar muito mal, tá? Porque ele não tem rim para isso. Então tem que tomar bastante cuidado. Óleos essenciais com atividade estrogênica. Por exemplo, óleo de estragão, óleo de salva esclareia, o óleo de erva doce, o anis estrelado, artemisia branca, o cipreste europeu, normalmente são óleos que dentro da composição química têm essa atividade estrogênica. Então, normalmente eles vão ser contraindicados para quem?
para quem está com câncer de mama, porque eu não posso estimular o estrogênio, ao contrário, eu preciso inibir o estrogênio dessa pessoa que está fazendo tratamento. Por isso que lá atrás eu reforcei para vocês. Quando for usar óleo essencial, se a pessoa estiver fazendo tratamento, informem o médico desse paciente, tá? Conversem. Gente, médico é para conversar, não tenham medo de conversar. Ó, tô fazendo um tratamento assim, assim, assado, tô querendo utilizar um óleo essencial numa massagem, informem para não ter problema lá na frente, tá bom? E o óleo essencial de hortelã-pimenta, né? Ele é contraindicado em mulheres grávidas ou lactantes, por quê? Porque ele pode alterar o sabor e o cheiro do leite materno. E crianças com menos de 3 anos também não deve, é contraindicado utilizar o óleo essencial de hortelã-pimenta, porque pode atuar no sistema respiratório, causando espasmos nessa criança. É um óleo muito forte para criança, tá? Também é contraindicado para pessoas com problemas em ductos biliares, e se for utilizado à noite, pode causar insônia, ou seja, efeito reverso daquilo que a gente está daquilo que a gente está pretendendo oferecer para o nosso paciente que é um relaxamento. Então, à noite, não vai me utilizar a menta. Me coloca uma lavanda, por exemplo, no travesseiro, que tem um efeito relaxante, sedativo, ok? Aqui trouxe para vocês também só um recorte, reforçando novamente que ingestão de óleos essenciais não deve ser feito aqui no Brasil. Nós não temos médicos preparados para isso. Pelo menos eu não conheço nenhum médico que prescreve óleo essencial para paciente aqui no Brasil. Tá? Quem está prescrevendo são os tais consultores dessa empresa, e isso realmente é um crime. E aí a Braroma, que é a Associação Brasileira de Aromaterapia e Aromatologia, ela emitiu um parecer agora, em julho de 2020, realmente salientando a contraindicação da ingestão de óleos essenciais, tá? É importante, eu coloquei até no final aqui, esse documento foi assinado, né, por pessoas que são sumidades em aromaterapia aqui no Brasil. Então, a gente tem lá a Aroma Life, né, que é a Beatriz Yoshimura, que é super conhecida aqui no Brasil, a Samia Maluf, que foi uma das precursoras, né, de aromaterapia aqui no Brasil, o Fabian Laszlo, que é um pesquisador de mão cheia, né? Se quiserem ver trabalho de pesquisa em aromaterapia, falem com o Fabian Laszlo, né? Além da empresa que ele tem de óleos essenciais, que é maravilhoso, né? A Oxad, né? O Ian, por exemplo, a Quinário, o Wagner, a Terra Flora, a Luciana, são pessoas que realmente têm um compromisso muito grande, né, com a questão da aromaterapia aqui no Brasil. A Serran, que é representada aqui pela professora Maria Aparecida das Neves, que também é uma das precursoras em aromaterapia no Brasil, e a Vida Botânica da Sandra. Então, assim, o documento está aí, tomem cuidado, não ingiram óleo essencial de forma alguma, ok? Bom, qualidades indispensáveis, né, de um produto com fins terapêuticos. Então, o que a gente sempre orienta para quem vai para esse campo da aromaterapia? Então, primeiro, se você quer tratar uma pessoa com aromaterapia, esquece fragrância sintética, tá? O óleo essencial tem que ser puro, ok? De preferência não, sem componentes animais, ok? Componentes derivados de animais, como a lanolina ou a cera de abelha, não é legal, ok? Outra coisa, produtos não testados em animais, pelo amor de Deus, tá? Optem por produtos com selo vegano, tá? Gente, óleo essencial em animal, se colocado na pele, causa queimadura, causa cegueira e causa morte. É muito triste, tá? Eu já vi, já participei de alguns cursos, vi slide, é muito triste. Então, se é testado em animal, não utilizem, ok? Produtos com agentes alternativos de limpeza, né? Então, produtos com derivados, por exemplo, de óleo de coco, sempre livre de agentes o quê? Petroquímicos, que é o que a gente conhece como o lauril sulfato de sódio e o lauril éter sulfato de sódio. Onde a gente encontra isso? Na maioria dos produtos que tem no mercado aí. Shampoo, sabonete, a gente vê aos montes, tá? Se a gente quer tratar o paciente de forma respeitosa e com um produto que vai oferecer qualidade e segurança para esse paciente, não pode ter agente petroquímico, tá? Produtos sem parabenos também, sem esses conservantes parabenos, tá?
E utilizar produtos sem óleo mineral, sem cera de parafina, sem corantes sintéticos e sem pigmentos. Tem que ser um produto realmente com qualidade. E o mais importante, né? De tudo isso que eu falei para vocês, isso é uma experiência minha que eu trago não só na questão da aromaterapia, mas também de todas as outras técnicas que eu já estudei, né? Os florais de Bach, o reiki, acupuntura, enfim. Antes de você curar o outro, faça o cura-te primeiro, tá? Então, como é que você faz o cura-te? Primeiro, estudem muito, muito mesmo, tá? É muito sério tudo isso. E utilizem os óleos essenciais para a sua autocura. Experimente, né? Através da massagem, da inalação, do escaldapés, enfim, né? Permita-se experimentar primeiro para depois utilizar no outro. Tenham certeza de que aquilo fez bem para mim, então vai fazer bem para o outro, tá? Não saiam colocando nas outras pessoas sem ter certeza, ok? Experimente todas as formas possíveis de utilização e aí sim, somente depois disso, ajudem o próximo. Esse é um conselho que eu dou para vocês, que vai funcionar muito bem. Vocês vão ver que a expectativa que vocês vão ter em cima do que vocês estão programando para o paciente de vocês vai ser muito diferente quando vocês já tiveram a experiência de experimentar uma determinada técnica, ok? E aí, para finalizar, eu trouxe aqui um post que eu acho muito engraçado, né? Então, a lavanda pode acalmar estresse e ansiedade. E às vezes eu me imagino assim mesmo, mergulhado de lavanda, né? Porque tem dias que realmente o estresse é muito grande, tá? Mas brincadeiras à parte, eu acho que eu consegui trazer para vocês um conteúdo bastante importante, né? Que conseguiu abranger aí todas as partes da aromaterapia. E agora eu deixo o espaço aberto, então, né? Coloquei, vamos falar sobre aromaterapia. Agradeço muito, né, esse momento, essa oportunidade, esse espaço que eu tive para falar sobre essa técnica que eu amo tanto. Deixo os meus contatos aqui, o meu e-mail, o meu Instagram, e agora me coloco à disposição de vocês, ok? Professor, que aula maravilhosa. Muito obrigada. Aprendi muito Imagina, com você. eu que agradeço. E agora temos algumas dúvidas no chat. Vamos lá. A primeira pergunta é da Gisele. Ela queria saber se a gente tem alguma formação online. Bom, a Liga Acadêmica, ela não oferece nenhuma formação online. Mas, professor, se você tiver alguma indicação, recomendação, fica à vontade. Olha, o que eu tenho visto em termos de formação em práticas integrativas, algumas academias, a Serran, se não me engano, eu acho que ela teve que se remodelar, a questão dos florais de Bach também, tudo era presencial,